Olá pessoal, muito boa noite, um abraço, um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos até às 8 da noite. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a essa plateia fantástica que obedeceu uma das coisas difíceis de serem obedecidas na Bahia, que é o horário. Aqui na Bahia, eu me lembro inclusive quando eu militava na política, eu era o primeiro a chegar e as pessoas chegavam normalmente 40 minutos, uma hora depois. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre esse projeto antes da gente ser a coisa bem rápida. Esse projeto MK Entrevista surgiu como um segmento de um programa que eu comecei a fazer na rádio, que era o Na Linha. Entrevistas demoradas de meia hora, 40 minutos, com personalidades que tinham uma história para contar. Eu me lembro que entrevistei recentemente falecido João Falcão várias vezes, ele contando a saga da vida dele, do Partido Comunista, a luta no Jornal da Bahia. Entrevistei Valdir Pires, Roberto Santos, Antônio Carlos Magalhães, médicos, advogados, Joaci Góes, Ângelo Sá, que pela primeira vez contou a história verdadeira para ele, do Banco Econômico. E a partir daí, e sempre com a ideia, porque desde que eu comecei a fazer rádio há 17 anos, no princípio as pessoas diziam que está fazendo rádio para se candidatar na próxima eleição. Já passaram umas 30, agora eu estou voltando dessa conversa, mas essa é outra história. Eu tinha vontade de fazer novela de rádio, que nós já fizemos uma e estamos tentando fazer outra agora, e programa de auditório, como existia antigamente, não somente aquele programa de auditório de música, aquela coisa que existia na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, mas como esse aqui agora, que a gente possa estar frente a frente com pessoas, com vocês e com pessoas importantes, né, como nós estamos aqui. Então esse projeto surgiu há muito mais de um ano. Agora, a negociação para arranjar o patrocínio, arranjar as coisas, definir, tudo demorou. E coincidiu que esse projeto pôde ser deslanchado no momento que começaram a surgir muitos boatos sobre uma possível candidatura minha à Prefeitura de Salvador. E aí os maledicentes e medrosos de plantão começaram logo a dizer: aí, botou outdoor na rua, porque é candidato a prefeito. E a chapa estava completa, era eu prefeito e Sebastião vice. Que aliás seria uma chapa boa, eu vice. Eles começaram, inclusive, a pressionar patrocinadores como a Petrobras. A Petrobras foi chamada a atenção por determinados próceres do PT, e comigo eu falo as coisas com toda clareza, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe disso. Dizendo que é isso, vocês estão patrocinando agora a pré-candidatura de Mário? Aí eu perguntei a ele: vem cá, o PT só pode a Petrobras só pode patrocinar o PT? Jacques Wagner, prefeitos e outros, deputados, meu amigo Rodrigues Pinto e outros. Pois é, mas deixa para lá. O projeto, então, começou. Está começando agora, eu vejo começando bem, graças a Deus. A próxima entrevista está marcada, inclusive, vai ser no dia 27 de setembro, com o escritor Fernando Moraes, que é uma figura também maravilhosa, que vai conversar com a gente sobre muitas coisas, inclusive sobre aquele livro que ele eternamente escreve de Antônio Carlos Magalhães e que até agora nada. Está esperando ressuscitar. Primeiro Antônio Carlos dizia que ele estava esperando ele morrer, não foi? Agora é ressuscitar. E aí, rapaz, quem melhor para convidar para isso, senão esta grande figura de Sebastião Neri, que além de ter sido comentarista da rádio, com um brilho extraordinário, com uma inteligência, com a memória, com a capacidade analítica da política brasileira de tantos anos, e nosso colaborador, quem melhor do que Sebastião Neri para começar esse ciclo? Chamamos, Sebastião aceitou gentilmente, como sempre. E aí a preocupação da gente foi: mas quem é
que a gente vai buscar para entrevistar Sebastião Belli e ajudar aqui vocês, buscando informações, transmitindo essas coisas para vocês. Aí nós fomos, e por sorte, nós temos tido muita sorte, encontrar uma pessoa maravilhosa que hoje também é nossa comentarista, jornalista da Folha de São Paulo, escritor, escreveu recentemente um livro sobre o vice-presidente José Alencar, um livro memorável, e comentarista da rádio, Eliane Cantanhede, que aqui está para a nossa alegria. E para dar um molho baiano também, vamos buscar uma das grandes inteligências da nossa terra. Joci Góes, escritor, empresário, membro da Academia Baiana de Letras, Academia de Letras da Bahia, ex-deputado federal e que tem continuamente um raciocínio, um homem extremamente culto e ao mesmo tempo com uma visão política muito interessante. Portanto, é assim que a gente começa, agradecendo a todos vocês, agradecendo a vocês que aqui estão, a equipe da Rádio Metrópole, que não mediu esforços para fazer isso que nós estamos vendo aqui, aos nossos patrocinadores, a Petrobras, a Terra Forte, a Revita, o apoio da Vida Hobby, da Salvatur, Toque da Casa, Parahome, Cobertol, Promalha, e uma realização da Agogô Marketing Promocional e também da Rádio Metrópole. Nós vamos conversar dentro do espírito tranquilo da Rádio Metrópole, com a entrevista aqui, nós três entrevistando, depois vamos ceder a palavra aqui para quem quer falar. Mas eu queria, abusando um pouco, fazer a primeira pergunta a Sebastião. Nós estamos em agosto, 23 de agosto, chamado mês do desgosto, sobretudo em termos políticos. Amanhã, 57 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Depois de amanhã, 50 anos da renúncia de Jânio Quadros. Duas datas fundamentais na história recente do povo brasileiro. Eu queria provocar Sebastião perguntando: Sebastião, onde é que você estava no dia 24 de agosto de 1954? O que é que você fazia e o que foi que você fez naquele dia? Olha, foi uma das noites mais loucas da história do país e eu só não fiquei doido dentro dela porque eu era muito jovem. Porque 10 dias antes, o Getúlio tinha ido a Belo Horizonte inaugurar a Mannesmann, a convite do Juscelino, que já o tinha convidado porque Getúlio estava cambaleando já. E nós, estudantes da esquerda, que eu era presidente lá do Comitê Universitário da Juventude Comunista, mas nós da esquerda, junto com o UDN e etc., exceto o PTB, fomos para a entrada da cidade e impedimos que Getúlio entrasse na Avenida Afonso Pena, Belo Horizonte. E ele entrou pela Avenida Paraná e foi para a cidade industrial inaugurar a Mannesmann. Nós todos com a boca amarrada com lenço, e aquela luta ali, de frente, Getúlio ali, passou. E depois, evidentemente, eu fui ao palácio e acabei falando com ele e tal. Mas, no dia 23, as coisas se precipitaram. Nós, jornalistas, estávamos todos nas rádios que podíamos acompanhar, que era a Tupi, a Globo e a Tupi, a Nacional. E o Getúlio convocou aquela reunião do Ministério para meia-noite. Às 2 da manhã chega o manifesto dos generais dizendo que ele tinha que pedir ou renunciar, ou então que ele tinha que pedir licença. Ele então disse que ia pedir licença, se levanta da mesa, pede licença, entrega a caneta para o Tancredo
e vai para lá, para dentro do gabinete dele, para o quarto dele. Só que isso tudo na época não tinha televisão, não, ninguém estava vendo. Era na rádio. E nós estávamos lá nessa Avenida Paraná, tinha um restaurante Colômbia, com um cego tocando, e grupo de jornalistas, nós todos ali junto da rádio, e acompanhando o processo. 5 horas da manhã, Getúlio pede licença, o Lacerda grita na rádio com o Eduardo Gomes. Ele entrou de licença, mas ele não voltará jamais. E nós fomos para casa. Eu fui 6 horas da manhã, eu morava no hotel ali perto, e fui para o hotel financial e fui dormir. Às 9 da manhã, batem na porta do meu quarto. Companheiro, acorda, acorda. Eu acordei, era o Roberto Costa, por sinal, com o cunhado do Juscelino, casado com uma irmã da Nassara. E ele era dirigente do Partido Comunista. Ele disse: acorda, vamos para a cidade industrial buscar os trabalhadores, que nós vamos fazer um comício. Eu disse: o que é que aconteceu? 9 horas da manhã. Ele disse: o velho Getúlio acabou de se matar e nós vamos fazer um comício para ele. Eu disse: mas nós estávamos há 10 dias lá, impedindo a entrada dele na cidade, agora vamos fazer comício. Ele disse: ele lançou uma carta que é um documento revolucionário e o Partido Comunista resolveu apoiá-lo e nós vamos para a rua para fazer um grande comício. Eu botei o paletó e saímos rápido, pegamos o carro, fomos para a cidade industrial para buscar o povo. E o povo veio, mas a essa altura já tinha a multidão na rua, já tinha posto fogo na sede da UDN, já tinha posto fogo no jornal da UDN, e o povo doido na rua, e nós fizemos um comício em frente à Faculdade de Direito. Só que eu só ouvia pela rádio a carta testamento. Eu passei no palácio e estava Juscelino. Aí eu vi quando o Juscelino gostava do Getúlio. O Juscelino estava transtornado. E eu disse: governador, cadê uma cópia da carta? Ele olhou para mim e disse: Baiano, o que é que você vai fazer? Eu disse: nada, governador, eu quero uma cópia da carta, que eu vou ler no comício com os estudantes que nós vamos fazer em frente à Faculdade de Direito. Ele abriu a gaveta, puxou a cópia da carta, que ele tinha recebido pelo rádio, evidentemente, e me entregou e disse: tenha juízo, Baiano. Eu botei a carta, corri e fui para lá. Quando cheguei em frente à faculdade, aí recebi a palavra de ordem. Aí é que você vê que nada em política acontece por acaso. Chegou o Roberto Costa e disse para mim assim: quando você terminar de ler a carta, aponte o consulado americano, que ficava colado na Faculdade de Direito, e disse: aponte o consulado e diga: quem matou Getúlio está ali. Basta isso, mas diga isso. Eu disse: mas não, eu vou dizer mais. Eu peguei a carta e comecei a ler. Doutor, me deu uma mistura de espírito de Paulo Orlando e não sei quem. De repente, eu estava chorando, lendo a carta no microfone, a multidão toda chorando, e eu, quanto mais o povo chorava, mais eu lia devagar a carta, né? E aquela emoção, quando terminou, eu disse: quem matou Getúlio está ali. Foi o consulado, foi o imperialista americano. E fui descendo. Olha, eu desci 2 degraus, o fogo já subia do consulado americano. Por quê? Porque os nossos companheiros já tinham metido gasolina lá dentro, nas fotos, nos jornais, nas fotografias. Nada queima melhor e rápido do que um presidente americano. Quando eu vi, o Jefferson estava lá em cima, todo incendiado. Todos gostam, todos aquele fogaréu danado. Eu num incidente comigo, porque eu pulei embaixo e aí começou uma pancadaria. A polícia querendo chegar antes de pedir os estudantes de entrarem no consulado. Ninguém conseguia mais entrar, porque já havia fogo. E aí um sujeito me pegou pelo pescoço, me jogou no chão, me bateu e puxou um revólver enorme. Eu digo: ai meu Deus, vou morrer aos 22 anos. Você nessa hora, eu não pensei em pai, mãe, irmãs, eu pensei em ninguém. Eu disse assim: vou morrer aos 22 anos. Quando eu pensei nisso, o bendito do Montanha, o crioulo tinha uma mão vermelha de 2 metros.
aquela mão enorme com o revólver na mão, e ele com aquele revólver, ele vai atirar. Ele não atirou, ele fez assim, pá, no meu nariz. Foi bater, eu desmaiei, aí eles me arrastaram, me levaram para a enfermaria. E aí a cidade foi uma pancadaria generalizada. Você vê que aparentemente foi tudo por acaso, e no entanto foi tudo coordenado, embora em pouco tempo a grande mudança que houve foi a mudança dos comunistas, que tinham uma certa liderança com o movimento sindical. E aí a praça encheu, mas naquela hora não adiantava, as rádios estavam dando a carta de testamento do Getúlio, e o Getúlio, com 2 laudas, matou toda a conspiração da UDN, todos os seus inimigos, matou de uma vez. Mas então eu estava ali, quase fico ali. Por pouco eu não estava contando essa história aqui, porque se aquele maluco daquele Montanha, o bendito Montanha, em vez de bater o revólver no meu rosto, no meu nariz, é evidente que eu não nasci com esse nariz feio assim, como da minha irmã que está sentada na minha frente, não é? E eu esfacelou meu rosto todo, mas tudo bem, e depois eu estava bom, então. E foi assim que eu estava no 24 de agosto. E foi assim que o país ficou. Todas as grandes cidades do país se convulsionaram naquela noite, à base, sobretudo, de uma carta. Porque se o Getúlio não tem preparado aquela carta, e ele preparou o dia, sabia que em determinado instante ele precisava deixar um documento, e ele preparou a carta. Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite a todos aqui. É um prazer estar enorme estar aqui hoje, e estar mais com meus grandes amigos, né? Eu queria saber uma coisa, quando você diz que você e o Partido Comunista primeiro trabalharam contra e depois ficaram a favor naquele momento, e hoje, olhando retrospectivamente, qual é o legado que você vê do Getúlio? É favorável ou é o de antes? Quer dizer, no final, no frigir dos ovos, fica um legado positivo ou negativo do Getúlio? Não, positivo. O Getúlio foi um grande estadista. A verdade é que o Getúlio herdou de um golpe militar, porque em 1930 foi um golpe das elites e, sobretudo, dos tenentes, mas a verdade é que o Getúlio tinha uma visão de nação. Ele pegou um país agrícola, um país rural, um país e começou a organizar. Ele trouxe o país para as cidades. Ele criou, estimulou os trabalhadores a se organizarem e fez aquela grande denúncia, que era uma denúncia verdadeira na época. Mas a posição dos comunistas de antes é porque achavam que Getúlio era tímido demais e não rompia com os Estados Unidos, e não brigou com os Estados Unidos, apoiou os Estados Unidos na guerra e tinha que apoiar. Mas o saldo do Getúlio é um saldo favorável, porque é um saldo de construir uma grande nação. E ele tinha essa visão. Um homem que ficou no poder, por 20 anos no poder, ninguém ficou, saiu do pau-pé. Eu estive na fazenda, para onde ele foi, depois que ele saiu lá na fazenda de Itu. Aquilo não é uma fazenda, é uma roça. O Getúlio morreu pobre, não fez negócios, não tinha... Eles pensavam só no país, do jeito dele, como todo bom cacique que ele foi. Ô Mário, dizem que mulher fala demais, né? E é verdade. Mas eu posso fazer mais uma perguntinha? Só dentro disso. Mas o Getúlio também, ele criou o PTB como forma de neutralizar o crescimento do Partido Comunista, né? Uma forma de mobilizar as bases sociais e evitar que o Partido Comunista ficasse maior do que ele. 2, e a questão da democracia, do princípio democrático? Como é que você avalia no período getulista? Eu não tinha. Não, ele achava, e isso está nas memórias dele, muito claro, que o país não estava amadurecido até 45 para ter partidos abertos. Tanto que ele vetou a candidatura do Zé Américo e deu o golpe de 37 e derrubou. Agora, em 45, quando ele viu que era irreversível, aí ele criou, mas não criou só o PTB, não. Ele criou o PSD para manter os coronéis aliados a ele e criou o PTB
para manter as lideranças sindicais ligadas com ele. Não era um democrata, não era um democrata no sentido, mas tem a seu favor o perdão de ter sido um homem que teve uma visão de país, de organizar, de construir um país, começar a industrializar isso. Manelli, veja só, eu admiro muito o Getúlio, tanto que no livro que praticamente terminei, sobre as 50 personalidades mais marcantes da vida brasileira, desde Antônio Vieira, que nasceu em 1608, até o último, que foi o Ayrton Senna, por ordem cronológica, a Getúlio eu dediquei o maior número de páginas, porque de fato ele passou muito tempo no poder, o presidente passou mais tempo no poder, passou 19 anos como presidente da República, e terminei mergulhando muito digamos assim, na intimidade da biografia de Getúlio. O Getúlio era, na realidade, era o tipo do vocacionado, né, para a ditadura. Ele, naturalmente, se elegeu em 1950 porque ele construiu um vínculo muito forte com o operariado brasileiro, né? Ele criou a legislação trabalhista, que à época era uma grande novidade, e finalmente saiu pelo caminho da morte. Aí é que vem. Eu acho que o legado de Getúlio teria sido melhor se ele não tivesse recorrido ao suicídio. Porque uma vez tendo recorrido ao suicídio, ele construiu muitas viúvas que se apropriaram do seu legado e o desvirtuaram. Inclusive coisas que ele produziu e que eram altamente inovadoras, como a legislação trabalhista, ela foi apropriada pelos sindicatos e hoje é, sem dúvida, na percepção geral do modo como essa legislação persiste, um dos instrumentos do nosso atraso. Isso que eu estou dizendo aqui é uma coisa profundamente antipática, porque as pessoas não querem discutir o assunto. O Brasil hoje estaria importando mão de obra. Teríamos no Brasil 100% de emprego no Brasil se não houvesse a percepção cada dia mais disseminada do empregador que o empregado é uma bomba relógio com termo certo. Portanto, voltando atrás, eu acho que ele teve uma grande biografia, quero que você comente, mas ao mesmo tempo acho que o legado dele teria sido muito maior se ele não tivesse suicidado, porque o seu legado poderia ser discutido dialeticamente. E a posteridade passou a dizer que qualquer coisa que se fizesse para modificar, adaptando aos tempos modernos, o que ele deixou seria praticamente uma ofensa à sua memória. Mas acontece que ele não resistiu. O Lacerda dizendo na Cinelândia, onde o crime mora no catete. Não aguentou, o velho não aguentou. Afinal, ele estava já com 73 anos, já era um homem de uma certa idade. Eu ia falar desse tipo de idade com restrição, porque você está com 79 e está nessa forma. Sim, eu sei, não, mas ele estava na forma mesmo. Mas o velho tinha um ódio congênito aos seus adversários. E ele deu aquele tiro porque ele sabia que ia desmontar a barraca dos seus adversários. Só para encerrar, nos conte aqui seu encontro com ele. Quando você disse de onde era, né? Foi o Getúlio. Primeiro que eu não imaginei que eu ia falar com ele, mas na hora que terminou no dia que terminou a nossa passeata, que nós impedimos a chegada dele, aí 10 dias antes da morte dele, né? Exatamente. O Getúlio chegou no dia 12, dormiu lá e saiu dia 13 de abril. E se matou, de agosto, se matou no dia 24. Então, quando ele passou, aí eu já não era mais um estudante, eu era um jornalista. Eu saí, peguei um táxi com 2 amigos e fomos para o palácio para a Mannesmann, lá onde ele estava na cidade industrial. E eu consegui subir porque eu tinha uma facilidade de me aproximar, de falar com o governador, porque toda tarde ele dava uma entrevista às 6 horas e eu cobria o jornal e o governador era Juscelino. Era o Juscelino o governador. E eu era o baiano, ele só me chamava de baiano e tal. Eu cheguei no pé do palanque e disse, diga ao governador que eu estou querendo subir. Aí ele olhou e disse, baiano, suba.
Aí eu subi. Porque eu queria olhar a cara do Getúlio, não deu para olhar direito, porque ele era muito baixinho e eu estava olhando do lado. Mas eu notei que ele pegou aquelas laudas, umas 5 laudas de papel, veja que era um discurso no dia 12, na noite do dia 12, na tarde do dia 12 de agosto. Ele, com a mão trêmula, ele pegou aquele pedaço de papel e começou a falar, e eu notei que ele não estava lendo, porque a folha passou, já era tempo de ter passado, e ele falou umas coisas. E aí que eu mandei a tal famosa manchete para a última hora: só morto sairei do catete. Isso não que acusam que ele já tinha escrito, premeditado, nada. E essa frase e outras ele não tinha escrito, com uma frase dizendo que foi a Minas porque sabia que Minas tinha preparado aquela homenagem para ele. Aquilo ele falou de improviso. Mas ele terminou de falar, entrou no carro com o Juscelino e foi embora para o palácio. Nós fomos atrás. Chegamos no palácio, disseram, não, ele se recolheu e não vai receber ninguém. De manhã cedo, jornalista não pode brincar. Eu e os colegas estávamos lá, no pé na entrada, lá do palácio. E o Juscelino, muito criteriosamente, disse, olha, o presidente não pode receber todo mundo, mas vamos um para o jornal. O Baiano pelo Diário, o Wilson Figueiredo pelo Diário de Minas, que era o jornal da UDN, e o Fábio Doyle pelos associados e tal, e escolheu. Os 5 vão falar com ele. Aí desce uma escada assim, abre uma janela, uma porta lá, e ele desce com o rosto assim meio desfigurado. Depois provou que ele passou a noite em claro. Há quem diga que ele foi visto ajoelhado na beira da cama chorando. Nenhum jornalista estava lá. Ele entrou no quarto e se fechou e ficou lá. E ele desceu com um charuto na mão. Já tinha tomado café lá no quarto. Um café ou não, mas não sei como é que foi o café dele. Ele desceu com um charuto assim na mão e nós estávamos assim, junto com o Juscelino. Aí Juscelino foi apresentando. Fulano tal jornal. Ele olhou e disse assim, olhou para mim e disse, muito jovem. Eu disse, pois é, presidente. E começando cedo. Aí ele riu, sim, mas ele riu meio como que não quisesse rir. Riu um pouco e disse, de onde você é? Eu disse, eu sou da Bahia. Ele disse, da Bahia? De que cidade? Eu disse, de Jaguaquara. Onde fica isso? Eu disse, perto de Jiquié. Aí ele olhou assim para o lado e disse, Jiquié é a cidade daquele prefeito jovem, aliás, um rapaz de futuro, o Lomanto. Aí eu disse, que velho filho da puta, por estar aqui, né? Na maior briga, né? Está aqui numa briga nacional e lembrou de que tinha ficado impressionado com a conversa. Quem sabe se isso não alavancou a carreira de Lomanto? Aí, claro, eu imediatamente contei a história, né? E aí, ele falou só isso comigo. Ah, sim, mas a mão. Quando ele pegou na minha mão, parecia que eu estava pegando num pedacinho de filé mignon. Aquela mãozinha mole, fria. Engraçado que anos depois eu fui à China e aí eu cerimônia e tal, e eu fui cumprimentar o Mao Tse Tung. Só que o Mao Tse Tung era um homem grande e tinha uma mão forte, mas tinha mão de filé mignon também. Uma mão toda gordinha assim, só. Mas o Getúlio era uma mãozinha pequena e uma mão fria. E a cada jornalista ele fez umas perguntas e saiu e pegou o carro e foi embora. O Wilson Figueiredo, que era, não é, é o denista até hoje, né? Eu me lembro que o Wilson disse assim, ele veio se despedir de Minas. Isso. Disse, você acha que ele está com a cara de ateu? Mas esquecido, o Wilson. Né? E o Wilson estava certo. Ele estava com cara de adeus. Ele foi embora. E dia 24... O suicídio dele atrasou em 10 anos o golpe da UDN.
Ah, sim, prorrogou. Aquele golpe era um golpe com data marcada. Aldemir ia fazer o golpe porque pela eleição ele não ganhava a eleição. Se até o Dutra ganhou, imagina. Porque vocês não têm idade, se eu tenho. Vocês não viram a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes em 1950. Eu estava aqui no seminário e pedimos aos padres para ir ver o comício do brigadeiro Eduardo Gomes. O seminário era 90% integralista, 10% denista e raramente eu não sei de nenhum padre que não fosse contra, fosse a favor do brigadeiro. Nós fomos para o comício do brigadeiro. O brigadeiro era um sujeito, para o Getúlio, que era um homem tampinha, né, feio. O brigadeiro era aquele homenzão com uma farda bonita, da aeronáutica, e o povo gritando: brigadeiro, brigadeiro, é bonito e é solteiro, brigadeiro, brigadeiro, é bonito e é solteiro. Aliás, como nós estamos num programa próprio para isso, é uma lição da história que nunca, em respeito ao próprio brigadeiro, que foi um grande brasileiro, essa que é a verdade, sempre teve um comportamento corretíssimo. O brigadeiro, vocês sabem por que o doce brigadeiro se chama de brigadeiro? Porque é o único doce que se faz sem ovos. Porque o brigadeiro, em 1924, no brigadeiro, na hora daquele tiroteio que ele foi, do Copacabana, 22. Ele levou o tiro, ele perdeu os ovos, né? Então o povo criou, na sua sabedoria fantástica, começou a chamar aquele doce de brigadeiro, porque era um doce que se faz sem ovos. Pronto, o brigadeiro está aí até hoje. Mas então Getúlio, o brigadeiro, mas Aldemir, apesar de ter o brigadeiro, que era um herói nacional e que era uma grande figura inatacável, mesmo assim não ganhou, e como depois perderia se o candidato fosse contra Juscelino, e quem foi derrotado por Juscelino foi Juarez Távora, que era outro brigadeiro, que era um sujeito ilustre, um cara correto, um herói nacional, mas perdeu a eleição. Agora vamos falar um pouquinho agora de Jânio Quadros, 50 anos da renúncia dele depois de amanhã. E aí, você estava onde dessa vez? A renúncia do Você não Jânio? estava na China não, né? Não, eu sou um operário, eu estava trabalhando. Eu fiquei no Hotel Luxor, no Rio, até de madrugada, ouvindo a lenga-lenga do Lacerda contra o Jânio, né? Denunciando o Jânio, a política externa do Jânio. E fui para a Gazeta de Notícias, onde eu rodava o meu jornal da semana, toda quinta-feira de noite, porque sexta de manhã eu entrava no avião e trazia o jornal para Salvador. É bom você explicar aqui para quem não conhece. Esse jornal você imprimia no Rio, porque aqui ele era um pouco... O Juracy não deixava nenhuma gráfica da Bahia. Juracy, governador da Bahia, Juracy Magalhães. Não deixava imprimir, então você sempre descobre uma virtude, uma fraqueza humana. Eu soube que o dono do Lloyd Aéreo tinha brigado com ele no colégio militar, o brigadeiro Dickens, do dono do Lloyd Aéreo. E aí eu fui ao brigadeiro com Alain Melo, daqui da Bahia, que conhecia, e pedi se ele transportava o jornal para mim. Ele disse: não só o jornal, como você. Aí deu uma autorização, eu tinha passe livre no jornal, então eu ia segunda-feira para o Rio e voltava na sexta-feira. Mas quando eu saí mais ou menos meio-dia do jornal, já com o meu jornal pronto e tal, para ir para a aeronáutica, para botar o aeroporto Santos Dumont, ali de encostado na aeronáutica, onde, na hora que eu ia para lá, o motorista olhou para mim e disse assim: doutor, estou vendo que o senhor não gostava do homem. Eu disse: que homem? O Jânio. Eu disse: o que é que aconteceu? Renunciou. Aí eu disse: não matou meu jornal, o jornal está feito, o que eu vou fazer? Aí eu corri para Cinelândia. Aí eu pensei: vou para Cinelândia. Pois olha, os estudantes
o negócio da esquerda, né? Já tinha lá comunista, integralista, e estava todo mundo já comemorando a saída do Jânio. Isso era 3 para 4 horas da tarde. Tinha acabado de ser lida na Câmara, pelo Auro Andrade, a carta renúncia. E eu chego na Cinelândia, e aí fala um, fala outro, e me chamaram para falar, e eu fiz um discurso, porque o baiano não aguenta microfone, né? Então, eu me lembro que foi o Raimundo Herado, que era então ex-presidente da UNE, mas que era o líder estudantil mais importante, que era aqui de Jabaquara, né? O Raimundo Herado disse: você vai falar. E então eu falei, como outros já tinham falado, pregando a posse do João Goulart, já que o Jânio renunciou, assume o João Goulart. Saí e encontrei no Hotel Serrador o Paulo de Tarso, que tinha sido prefeito de Brasília e não era mais, porque o Jânio tinha renunciado, né? E ele disse, ele encontrou comigo e disse: Nélio, está sabendo de alguma coisa? Eu disse: não. Ele disse: o canalha do Juracy, assim, acaba de dizer rei morto, rei posto. É isso mesmo. Ele não podia fazer isso. Eu disse: mas é assim, Mas ele tinha muito ressentimento de Jânio, né? Porque Jânio, tirou a candidatura dele a presidente. presidente. Aí rei morto, rei posto. Quer dizer, o Juracy apoiou logo a posse do Jango. E aí ele disse assim, eu digo: mas você discorda? Ele disse: esta é a filosofia dos canalhas. Eu digo: aí não perco. Voltei lá na aeronáutica, peguei o meu jornal, fui para a gráfica e mudei a manchete: rei morto, rei posto é a filosofia dos canalhas. Paulo de Tarso, prefeito de Brasília. E vim para Salvador de madrugada, tarde da noite, com o jornal, como eu vinha sempre, né? No último voo. Quando eu salto no aeroporto, claro, tinha alguma solidariedade. Chegou um centro junto de mim e disse: a polícia está aí, lhe esperando. Estão prendendo. O Juracy mandou prender umas pessoas e a polícia está aí lhe esperando. Soube aqui. Eu subi numa catracazinha daquela de empurrar a mala mais pesada, né? E eu saí pelo lado do aeroporto, peguei um táxi e vim para o Hotel da Bahia, onde eu morava. Quando eu fui, mas eu pensei, eu disse: se eles estão querendo me prender, eles podem ter ido ao Hotel da Bahia. Eu saltei no táxi lá no fundo e vim andando pelo fundo do Hotel da Bahia. Aí um rapaz chegou e disse: tem uma polícia aí na recepção, o fulano de tal, que estava perguntando por você e tal. Eu então saí imediatamente, peguei um táxi e fui-me embora. Não fiquei no Hotel da Bahia. No Hotel da Bahia. Mas de manhã, aí dormi, fui para casa da namorada, dormi. Quando eu acordei mais tarde, me disseram, os estudantes, eu digo: e o povo, cadê os estudantes? Estão todos concentrados na escola de medicina. E eu fui para lá, a polícia já tinha cercado a escola de medicina, tinha algumas pessoas do exército, mas a estudantada já estava dentro da escola de medicina, com os alto-falantes dizendo desaforo, né? Porque o Juscelino, o Juracy tinha proibido qualquer tipo de manifestação, de comício. E aí houve uma cena que ficou famosa na história do Brasil. Aí passou um dia inteiro, as pessoas indo buscar comida ali na ladeira da montanha, não sei como e tal, traziam comida para cá. De madrugada começa um bocado de luz por cima da escola de medicina. Aí disse: eles vão invadir. Agora é inevitável. Eles vão invadir. Eu me lembro que o Capinã estava lá fazendo uns poemas e uns textos que eram lidos. Eu digo: olha, o Capinã, eles vão invadir, olha as luzes. Eles estão metendo esses holofotes para invadir para invadir a escola. Aí criou-se uma comissão e me puseram na comissão para descer e irmos ver o que é que eles estavam preparando. Quando nós chegamos lá, era o pagador de promessas que estava sendo filmado na ladeira da escola,
da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Anselmo Duarte filmando. Anselmo Duarte filmando. Mas a essa altura, os valentões, os nossos valentões, já tinham pegado aquelas cadeiras da escola de medicina e entupido nas portas para defender, barricadas e mesa e cadeira. Aí nós voltamos e acabamos com a alegria e com o heroísmo da festa, né? Eu digo, não tem nada disso, tem um jeito de fazer um filme aí, e esse papel, não vou invadir, não. Agora, e não invadiram. Joacir, tem uma história aí de um lustre que você gostaria de perguntar, que o jornal de Wilson Lins denunciou. Que é uma história muito curiosa, saindo um pouco da gravidade da situação. Você contar aqui pro pessoal a história de um lustre que foi roubado no Palácio, que isso saiu publicado no jornal Imparcial de Wilson Lins, e você conheceria isso em detalhes. Não estou insinuando que você participou também do furto do lustre, absolutamente. Não, eu ainda estava no seminário nessa época, eu rezava para que o lustre caísse na cabeça dele. Foi o general Dermeval Peixoto. Ele foi transferido, ele queria ser governador. Mas, não sei se Getúlio ou quem, não queria que ele se metesse na política aqui, transferiram-no para Pernambuco. E aí o Wilson Lins publicou no jornal Imparcial: viajou ontem para Pernambuco o general Dermeval Peixoto ilustre. Ilustre, porque ele roubou o lustre do palácio e levou para Pernambuco. Entende? Ele tinha levado o outro. Mas nisso a Bahia era boa. Aqui era boa. Nesse meio tempo, para substituir esse Dermeval, veio para aqui o Renato Onofre Pinto Aleixo. Os baianos conhecem a história, você não sei, acho que não conhece. No dia que ele chegou, no muro da circular, ali na Praça Municipal, o muro todo branquinho, escreveram: Renato Onofre Pinto Aleixo. Renato é nome de gente, Aleixo de Santo é. Renato Onofre de Santo é. Aleixo é nome de... E Aleixo que diabo é? Não é. Renato, a Pinta é nome de ave. Renato é nome de gente. Onofre de Santo é. Pinto é nome de ave. Aleixo, que diabo é? Aí, evidente que ele ficou danado. Mas me responda aqui uma coisa, se é verdade que ele, recebendo Getúlio Vargas em Palácio, Getúlio Vargas, ele agradava tanto Getúlio, queria ser tão sabujo com Getúlio, que Getúlio perguntou a ele: governador, que horas são? E ele teria respondido: as horas que Vossa Excelência quiser. Mas essa história se conta também do Lomanto. Né? Nosso querido Lomanto. A história da quase cassação de Lomanto, que precisou o general Justino Alves Bastos baixar aqui. Como é que foi aquela história? Logo depois do golpe de 64, o governador da Bahia era Lomanto, que no primeiro momento assinou o manifesto. Ele era do PTB, o mesmo partido de Janga, e no primeiro momento assinou o manifesto apoiando o presidente João Goulart. E quem mandava na Bahia nos dias do golpe era o famoso coronel Humberto de Mello. Humberto de Mello começou a armar o esquema para ir ser governador, para votar o impeachment do Lomanto. E estava tudo certo. A Assembleia já tinha caçado a mim, ao Enio Mendes e ao... Enio, que faleceu essa semana agora. Eu mesmo não sabia. Antes Fiquei de ontem. só eu agora dos 3 mosqueteiros. Então, eles prepararam a derrubada do Lomanto. Acontece que o mundo é pequeno. O general Justino Alves Bastos era conhecido como vice-rei do Nordeste. Esse general Justino tinha um compadre, meu amigo, chamava Paranhos, que foi suplente de deputado lá no estado do Rio. Era compadre dele. E ele era amigo do nosso amigo, que era o rei do cacau na Bahia. Chegou uma hora que foi o maior cacaucultor da Bahia. Ah, sei. Muniz. Não. Muniz. Muniz.
Não é Muniz, não. Aquele que é... Oscar Gedeon. Marinho. Oscar Marinho. Não, Gedeon, irmão do... Fran Gedeon. Não, Marcelo Gedeon. Marcelo Gedeon. O Marcelo era amigo do outro. E foi lá e disse, já está acontecendo isso na Bahia, vão derrubar o Lomanto. Deixa que eu vou a Pernambuco. Esse Paranhos foi a Pernambuco. E chegou lá e resolveram o problema. O general que ia casar a filha resolveu fazer um casamento ampliado e juntou o Marcelo Gedeon, o cunhado do Lomanto, o Lelivaldo Brito, e mais uns 3 ou 4, e compraram um carro esporte maravilhoso para a filha do general e compraram um apartamento na Barra, na Barra e tal. Aí foram lá e disseram, olha, presente de aniversário, não sei o que e tal e tal. O general empolgado com o casamento da filha e sobretudo com os presentes do casamento, o general se pegou a um avião de manhã cedo, saltou no aeroporto, entrou no palácio do Lomanto e chamou o jornalista e disse, vou dar uma declaração. Vim tomar café da manhã com o meu governador, que será governador até o fim do seu mandato. Encerrado o assunto. A Assembleia não se reuniu mais de tarde, correu todo mundo. Humberto de Mello ficou puto da vida, pediu a transferência da Bahia, foi servir em São Paulo e pronto. E aí a menina recebeu esse general Justino, era um tipo interessante. Agora você foi... A mulher dele era uma argentina que parava o carro dela, mas olha, você vê, é um abuso. Parava o carro dela nos postos de gasolina aqui na Bahia, enche o carro, terminava e dizia, eu sou a mulher do general Justino, toca o carro. Mas ele era o comandante do 4º Exército e era conhecido como vice-rei, rapaz. O vice-rei era na época do regime militar não tinha conversa, não. Alves Bastos. Eu queria fazer um parêntese, a gente depois retoma a cronologia, mas eu queria fazer um parêntese porque é imperdível te perguntar o seguinte, você quando fala do Getúlio estava lá estudantada na rua, tá certo? Você fala do Brizola, estava lá estudantada na rua. Você fala da renúncia do Jânio, estava lá estudantada na rua. Cadê a nossa estudantada? Teve mensalão, teve cuecão, teve não sei o quê. Onde está a estudantada brasileira? Olha, eu sou obrigado, com muita pena, de eleger um negócio. O Lula comprou. Este que é o problema. E não vamos acusar só os estudantes. O Lula comprou os sindicatos, comprou as centrais sindicais, como Getúlio fez bastante com o movimento, e comprou a Uni, comprou com que dinheiro? Com dinheiro do FAC. Ele criou verbas, comprou legalmente, criou verba. Hoje cada central sindical, se você tiver disposição, eu topo com você, vamos fazer uma central sindical para você ver se não vão arranjar um dinheiro e financiar a central sindical. Isto é horrível, isto é horrível para a juventude e para a história política brasileira. Porque você chega na Espanha agora, tem uma pancadaria lá, tem gente de um lado e gente do outro. Você chega em todo lugar, na Itália. No Chile, na Espanha, na Inglaterra, na Grécia. No mundo árabe, no mundo árabe até. No mundo árabe. No mundo árabe, No Brasil só tem um lado. Aqui não. Aqui estão todos unânimes com... Mas sabe o que Nery? Dizem que é falta de educação falar com a boca cheia, né? O pessoal está com a boca cheia. Acabou. E aí, Eliane? Bem, aí como eu interrompi com esse parêntese sobre a estudantada, eu queria lembrar que também, dando um outro pulinho da história, nós estamos lamentando, não comemorando, mas lamentando também em agosto, a perda do Juscelino Kubitschek. Ontem? Né? Ontem, 35 anos. 35 anos. 35 anos. Da morte então, do Juscelino. como a gente já falou de Getúlio, a gente falou de Brizola, a gente falou de Jânio e um pouquinho de Jean Goulart,
E o Juscelino na história brasileira, e a gente podia refletir aqui junto um pouquinho, um exercício de ex-futurologia sobre o que seria o Brasil com a volta do Juscelino, que não foi permitida pelo golpe, etc. Esse foi o grande crime de 64. E a grande mentira, porque eles inventaram 1000 histórias que estavam dando golpe por causa do Jango, estavam dando golpe por causa do Brizola, e na verdade deram golpe só para impedir que o Juscelino voltasse, porque eles sabiam que o Juscelino ia voltar como Getúlio voltou, e deram golpe em cima do Juscelino, tanto que não esperaram nem a época da saída do Castelo. O Castelo caçou logo no dia 8 de junho, em cima. Mas aí apesar a influência da Guerra Fria não foi forte aí? A influência da Guerra Fria. Mas o Juscelino não tinha nada. Sim, eu sei, mas aquela história de caçar comunista, Sim, aí sim. O Partido Comunista estava voltando às ruas e etc. Mas eles nunca ligaram Juscelino a nenhum movimento de esquerda e tal. E eu acho que o Juscelino teria feito um governo ainda melhor, que eu acho que foi bom, o primeiro, ainda melhor com a experiência que teve e do que fez da primeira vez. O golpe de 64 foi uma grande perda para o país, sobretudo porque impediu a volta inevitável de Juscelino, que esse era um democrata. Claro, mas o que acabou com o Juscelino, simplesmente sendo paisano, a sua possibilidade real numa eleição direta de vencer colidia com o projeto dos militares de ficar no poder. Só isso. Lógico. Não havia nenhuma restrição de outra natureza. Ele não era uma ameaça naquele momento, ele não era um opositor. Ele teve uma postura super em cima do muro em relação ao golpe militar, porque ele estava quietinho, esperando a vez dele voltar. O vice-presidente da República. O Balbino me Exatamente. contou uma história muito boa, que aliás eu nunca publiquei, primeiro porque eu gosto muito dos dois. E como a história, os dois são donos da história, mas o Juscelino, na noite do golpe de coisa, antes do Cruel ter se decidido, naquela noite, ligou para o Balbino e disse: Balbino, como é que estão as coisas? Ele disse: acabou tudo, o presidente. O Cruel acaba de aderir ao golpe. Aí o Juscelino disse ao Balbino: então, Balbino, eu vou lá dar o primeiro abraço nele, e se você quiser ir comigo, vamos embora juntos. Você vê como o Juscelino era rápido no gatilho, e não tinha negócio de esquerda não, né? Agora, ele foi um grande presidente. E humilhado, conte aquela história dele ter a certeza, ele receber a certeza do Castelo que não seria cassado, sai e ouve no rádio a cassação. A cassação dele foi na casa ele foi avisado por Antônio Carlos Magalhães na véspera. Isso o próprio Juscelino reconhece. Antônio Carlos Magalhães soube e ligou para ele. E quando o Juscelino começou a xingar Castelo no telefone, Antônio Carlos disse: olha, não faça isso, que o presidente é meu amigo. E aí, quando Antônio Carlos, na primeira oportunidade, teve com Castelo que estava ouvindo a gravação, disse: muito obrigado pela defesa do seu Mas em compensação, conte aí para o pessoal aquele episódio de Juscelino na Place Vendôme, em Paris. Ah, sim, mas aí já foi depois. Sim, claro, ele já cassado. Ele cassado e morava ele tinha passado no Hotel Crillon, ali 15 dias por conta do Walter Moreira Salles. Depois ele disse: eu vou sair daqui porque vão dizer que eu estou gastando o dinheiro que eu roubei do país, e quem está pagando é o Walter, que me convidou para ficar aqui no hotel 2 semanas e tal, e ele alugou um apartamentozinho ali no fim da Avenida Grande Armée, ali embaixo embaixo do Arco do Triunfo. Eu estive lá, é um apartamento pequeno e tal. Quando eu estava lá, entrou o menino o Drummond, o Olavo Drummond. O Olavo, que era muito amigo dele e tal, e chegou e o Olavo me disse assim:
que você está conversando com o presidente? Eu disse, não, eu vim aqui fazer uma entrevista com ele, ver se ele me dizia alguma coisa e tal. Ele está muito abatido e tal. Ele disse, não procure fazer entrevista não, que ele está abatido não. Ele está inteiramente magoado com a história toda e tal. E, aliás, eu vou fazer uma coisa. Aí falou, disse, presidente, vamos dar uma volta com o Nery. O Nery chegou ontem do Brasil e tal, vamos dar uma volta com o Nery e tal. O Olavo já estava lá. Pegamos o carro e o Juscelino dirigindo o carro. Um carro meio amarelo, não chegava a ser um Buick, era um Chrysler desse e tal, um carro meio comprido, mas não era novo. E ele saiu, e eu fiquei sentado atrás, o menino na frente, e ele dirigindo o carro. Quando nós chegamos na Praça Vendôme, eu disse, olha, presidente, nós cometemos uma ingratidão. Nós passamos ali sem dar um beijo na Joana d'Arc, que fica embaixo, né? Aí a estátua dela lá e tal. Ele riu, disse, não sei, é por isso. Vamos encostar o carro aqui, vamos descer a praça e vamos ver a Joana d'Arc toda dourada. E aí ele foi para lá no carro. Mas o lugar era proibido de estacionar. Quando ele estava tentando estacionar, o guarda veio, deu um apito e pediu os documentos. Os documentos dele. Aí ele entregou os documentos. O guarda olhou para ele assim, olhou, eu disse assim, eu fiquei pensando, vamos fazer uma sacanagem contra o Juscelino lá no Brasil, porque vão dizer que ele está dirigindo sem documentos, sem coisa e tal. Ele tinha entregue uns documentos lá do carro e tal. O cara olhou e disse assim, o senhor é parente do grande presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek? O francês perguntou. Ele disse, eu sou o Juscelino Kubitschek. Aí ele disse assim, na minha terra, o senhor não encosta carro. Me dê a chave do carro. Aí saiu, pegou o carro, quando nós saímos, descemos, fomos lá ver a Joana d'Arc. Ele encostou, ele saiu, ele começou a encostar o carro, o Juscelino aí desabou. Meteu um braço no meu pescoço, outro braço no pescoço do... Chorou de emoção. Chorou de sacudir. Que é uma cena, você vê como ele era um cara emotivo, e não só isso. Ele sabia que era uma injustiça o que aconteceu com ele. E sabia também que era um corte na sua história. Porque os militares não iam sair do poder tão cedo. Conhecia os generais, sabia que não iam. E só para encerrar esse lado, Juscelino, você que sabe das coisas de cama e mesa, me diga uma coisa, diz que Juscelino tinha o bilhete, quando ele estava em São Paulo, no dia que ele partiu, marcado para voar. E ele ligou para o motorista para ir de carro. Havia suspeita de que ele queria esconder de Dona Sara uma namorada que ele tinha no Rio de Janeiro? No Rio não, ela estava hospedada na casa do Adolfo Bloch. Era na casa da Manchete. Na casa da Manchete. Na casa da Manchete. Ele já estava hospedado na casa da Manchete em São Paulo. Quer dizer que estava na companhia de judeu, em má companhia. Né? Ele já tinha marcado, ele ia de avião. Mas nesse dia deve ter ligado para ela e ela foi para a casa do Adolfo, lá em Petrópolis. Ele então, em vez de ir de avião, como mandava a Santa Igreja Católica, né? Se ele obedecesse à Santa Igreja, ele não teria ido atrás do pecado, porque aí ele saiu, pegou o carro, chamou o Geraldo, que o servia em São Paulo. Geraldo era o motorista dele, velho motorista dele, e desceu. E aí é um mistério da história do Brasil. Foi assassinado ou foi apenas um desastre? Nunca se saberá. Porque a verdade é que naqueles 6 meses mataram 4 ex-presidentes na América Latina. E o Jango, logo depois, também pegou foi dormir, que estava passando mal do coração, me deram um remédio para ele e o Jango morreu. Então, e o Lacerda também. E o Lacerda também morreu já em janeiro. Ele ficava nas reuniões, assuntos gravíssimos da nação, e num determinado momento que o presidente
começava a passar a mão no cabelo e ficava inquieto, e ele não conseguia. Daqui a pouco ele dizia: está suspensa a reunião, eu tenho que sair, tenho um compromisso, daqui a 2 horas eu volto. Ia namorar e voltava. Isso aqui, olha, várias vezes. E essa namorada dele aí, na final, foi muitos anos. Sim, é. Era mulher de um deputado, inclusive. Do ex-diretor. É um caso público, A Lúcia Pedroso era a mulher do Zé Pedroso, que era diretor da Caixa Econômica e depois foi deputado. Eu vou descer aqui, nós vamos selecionar 4 pessoas, infelizmente não dá para todo mundo, de preferência 3 mulheres e 1 homem. Para poder dar né? Para fazer pergunta tanto a Sebastião, quanto a Eliane, quanto a Joaci. Quem é que quer fazer a primeira pergunta? Tem microfone na plateia, ok? Aonde? Aqui um e do outro corredor o segundo. Quem? É você que quer fazer? Então pega, cadê que está com o microfone? Eu queria que você desse seu nome e a pergunta a quem você quer fazer. Olá, boa noite a todos. Professor Maurício, eu gostaria de fazer uma pergunta a Sebastião Neri. Bem, ano passado, Lula, com mais de 70% de aprovação, o senhor corajosamente diz, em um dos seus comentários: Lula é uma árvore frondosa, onde nada cresce à sua volta. E continua: o brilho da estrela de Lula ofusca o brilho de outras estrelas. E a presidente ou presidenta Dilma, quem é? Será que é mais uma mariposa ofuscada pela luz parasita do nosso ex-presidente, senhor? A Dilma não é uma presidente do PT. Eu nunca vi o Lula se referir a Dilma como se fosse uma expressão do PT, como o Zé Dirceu é, como o Palocci é e outros. A Dilma era uma pessoa ligada ao Brizola, como vocês sabem, e que depois entrou para o PT, e que o Lula lançou candidato porque era uma forma de ele, ganhando a presidência da República, eleger uma pessoa sem ficar submetido ao partido. O que o Lula não quer, e já não queria antes, era ficar dependente do partido. Tanto que o comportamento dele todo é um comportamento individual. Ele é maior do que o partido. Você vê, ele chega em São Paulo agora, em vez de mandar o partido reunir e perguntar quem é o candidato a prefeito, ele diz: o candidato a prefeito é o Haddad. E pronto. Quer dizer, o Lula não considera o PT um partido político. Ou ele considera o PT um instrumento para ou ele se eleger, ou eleger pessoas que ele apoia. Eu continuo achando que o Lula é uma árvore frondosa, mas aí você pode pensar também pelo outro lado, que o Lula dá um azar danado para quem se aproxima dele. Isso aí já é outro episódio. Olhem os jogadores brasileiros que foram a Brasília levar a camiseta para o Lula. Arrebentaram-se todos. O Roberto, aquele grande jogador do Gustavo Fenômeno. O Fenômeno? Não, o Roberto Fenômeno, sim, claríssimo. Ronaldo. O Ronaldo, e aquele Roberto Carlos. O Roberto Carlos. Não, e o pobre do tenista. No dia... Gustavo Kirten. No dia que ele entregou aquela coisa, eu escrevi um artigo dizendo assim: este rapaz cometeu ontem uma loucura, nunca mais vai jogar tênis, porque o Lula tem tanta sorte, mas que para os outros que
em torno, ele é um seca-pimenteira terrível. E quando saiu a doença da Dilma, o único medo meu, eu a conheci bem e tal, eu gosto muito dela, quando saiu a doença da Dilma, eu disse, ai meu Deus, é o Lula. É o azar do Lula, porque ele não deixa ninguém brilhar em torno. Que ele tem sorte, tem, que ele tem um carisma fantástico, tem um talento enorme. Olha, o talento de palanque do Lula, o Lula, na verdade, é filho do Chacrinha com Silvio Santos. Ele no palanque é um fenômeno. Ontem eu estava lendo essa biografia que saiu, O que Sei de Lula, do meu amigo Zé Neumann Pinto, nosso colega jornalista. E eu lendo lá, e eu vendo o Lula 2 vezes, não foi aceito pelos colegas do sindicato para ser candidato a presidente, porque não sabia falar em público. Então ele foi primeiro secretário, depois ele foi secretário-geral, só da 3ª vez é que ele foi, porque não sabia falar em público. Não é, e o cara, de repente, o cara se torna um chamado comunicador fantástico, com aquela força que ele tem. Agora também sai de baixo. Ele não tem nenhum compromisso com a palavra. O Lula não tem compromisso com a palavra. O Lula não tem compromisso com a verdade. O Lula não tem compromisso com os fatos. Ele tem compromisso com o ambiente. Ele tem compromisso. Ele vai ao São Francisco, lá no Jequitinhonha. Não é cinismo, não. Ele chora com pena daquele povo que está ali e tal. Mas na hora que ele sai dali, ele não tem nada com aquilo mais, não. Aí ele vai lá pro Nordeste, chora lá no Nordeste, mas quando ele sai dali, ele não tem mais compromisso nenhum. O Lula é um sujeito frio, agora tem uma capacidade de comunicação com o povo inacreditável. Eu só vi no Brasil igual Juscelino, porque eu achava Juscelino mais do que o Jânio. O Jânio era muito histriônico e tal, o Juscelino era mais, mas tinha uma capacidade de comunicação fantástica quando falava. Quem é a próxima? Aonde? Seu nome? Boa noite, Fernanda Bibi. Sebastião, queria lhe perguntar sobre uma personalidade muito próxima aqui nossa, a personalidade que faz parte da história da Bahia, que é o Antônio Carlos Magalhães, que sem jamais querer tirar o mérito dele como político que foi, administrador que foi, mas a relação dele com essa época que se passou da ditadura militar até a queda, porque a gente sabe que ele teve aquele apoio inicial e depois ele trabalhou lutando, como foi aqui no aeroporto 2 de julho, vestindo a camisa contra a Maluf. Então faça, por favor, um link sobre isso, Antônio Carlos Magalhães e a ditadura. O Antônio Carlos Magalhães não foi só ele, houve numerosos, e foi um típico filho da ditadura. Se você reparar, quando o Castelo dá o golpe, quer dizer, eles deram o golpe, mas o Castelo virou presidente, ele já era deputado federal. E não só aderiu, mas aderiu com competência, com a competência que o Antônio Carlos tinha. Uma competência pessoal e uma competência também subalterna. Levava feijão, levava farinhazinha para o Castelo e tal. E eles rodeavam o Palácio do Planalto de todo tipo de agrado. Ele disse para mim, eu sempre me dei com ele, nunca brigamos, às vezes eu atacava no jornal, porque não gostava do comportamento dele, mas um dia eu disse para assim, eu não entendi seu pronunciamento sobre o Costa Silva. Você é do grupo do Castelo e agora você defende o Costa Silva da forma que você defende, e você sabe que o Costa Silva não é do grupo do Castelo, não é do coisa. Ele disse, Nery, quando eu quero atacar, eu sou Napoleão. Quando eu quero agradar, eu sou uma puta. Era isso. Então,
o que ele queria, isso que era a naturalidade. E eu almoçando com ele, um almoço normal. Ele ia a Brasília, eu ia ao Rio, eu sempre me dei bem com ele e tal. Mas mas é preciso ver que ninguém constrói as coisas do nada. Ele era deputado, ele virou presidente aqui da Arena e foi ser prefeito de Salvador. E foi o melhor prefeito que Salvador teve antes do Mário Kerr. Mas nós todos sabemos que ele foi um grande prefeito. E não só. Ele teve uma capacidade enorme de construir uma série de formar uma série de quadros políticos e criou um grupo que governou, fez o primeiro governo do estado dele, que também foi um bom governo, considerando que era uma ditadura, que ele tinha as facilidades do dinheiro, que os militares precisavam. O Luiz Viana veio para cá ser governador, foi nomeado pelo Castelo. O Castelo precisava que o Luiz Viana fizesse um bom governo, porque a Bahia era uma coisa muito importante, porque a Petrobras estava aí e tal. E o Antônio Carlos fez um bom governo do estado também. Os outros 2 mandatos, não, ele desandou e não fez mais. Agora você foi cassado 2 vezes. Pelo 64, 2 vezes. Que tem um título só meu, fui cassado 3 vezes. E 3? Foi preso 2. E foi preso 2. Não, eu estou dizendo, fui cassado 3 vezes. As 3 cassadas. A primeira como vereador? Não. Aqui, deputado, eu fui cassado pela Assembleia. O decoro, falta de decoro. Não, o decoro foi a 2ª vez. Porque eles cassaram por medida de segurança nacional. A minha, o Enio e aquele... Marcelo Duarte. Não. O líder ferroviário, Betinho, não sei como é que chamava. Não, Lima. Era um líder ferroviário, que era deputado conosco. E nós 3 fomos cassados pela Assembleia, por exigência do Exército, por medida de segurança nacional. Aí eu fui preso, fico preso, coisa. Para assaltar, eles disseram, olha, se entrar com mandado de segurança na justiça, vai ser cassado, vai ser preso de novo. A gente queria entrar com mandado de segurança. Aí eu peguei o Jorge Tavares, o Milton Tavares, e entramos com mandado de segurança. Grande advogado, grande figura. Aí um sujeito da Bahia, que era integralista, mas teve uma atitude de coragem na época, deu a primeira decisão da justiça brasileira contra o golpe de 64. Que foi Wilde? O Renato Mesquita, que era o presidente do tribunal aqui, mandou devolver o mandato meu, do Enio e do outro. Aí eles cercaram a Assembleia e obrigaram os deputados a passar 48 horas comendo sanduíchezinho vagabundo, porque ele não deixava, ele só sai depois de caçar o Nery e caçar o Enio. E o outro era o Alceu, não era aquele da Petrobras? Não era o Alceu, não. Eu vou lembrar, não, Zezinho, não sei o que era, um assim. E aí a Assembleia se reuniu. Mas a Assembleia não podia caçar por medida de segurança nacional, porque o ato institucional era claro. A cassação de mandato é privativa do presidente da República. Ponto final, só o presidente podia me cassar. Aí um gênio lá qualquer descobriu uma fórmula: falta de decoro. Vamos caçar por falta de decoro, mas eles não fizeram nada. Aí o meu amigo Fernando Leite Mendes escreve um artigo do Correio da Manhã e diz assim: caçado por falta de decoração. O decoro, eu complicava a decoração da Assembleia. Aí fui caçado a 2ª vez. Mas também não valeu, porque o presidente não caçou. Aí me escondi em São Paulo, fiquei aquele 1 ano e tanto escondido em São Paulo. Quando eu chego no Rio, antes de ir para o Rio, aí o Castelo pega e caça. Aí sim, esse podia caçar. E caça, eu fui caçado junto com o menino de Sergipe, o Seixas Dória, e mais um punhado de gente. Nós fomos caçados, o Enio também e tal. E aí eu fui caçado, por isso que eu digo que eu fui caçado 3 vezes. Agora, ô Sebastião, aqui tem alguns publicitários, e na eleição de 1962, onde até votei pela primeira vez em Osório Villaes-Boas e Valdir de Pires, Osório Villaes-Boas saiu com um slogan fantástico:
né, que marcou e ganhou prêmios, inclusive Osório e o Povo contra o Resto. Contra o Resto. Conta a história desse negócio, que não foi bem assim. Essa é uma história fantástica, porque o mérito é um pedaço meu e um pedaço do João Dória, que era meu amigo, deputado federal pela Bahia. Conhecido como João Dólar. Conhecido como João Dólar, coitado, o João Dólar era o João Mendes, né? Mas o João Dória era o João Dólar, e ele me chama e diz assim: Nery, você vai ter quantos votos em Nazaré? Eu disse: eu vou ter mais da metade da votação de Nazaré, não sei quantos votos, eu vou ter mais da metade. Ele disse: você podia me dar 1000 votos em Nazaré? Eu disse: eu não tenho 1000 votos em Nazaré. Para dar? Eu não sou de lá, eu estou fazendo a campanha muito e tal, quem tem voto é o Adalardo, o candidato a prefeito. Aí levei o Adalardo para conversar com o João Dória. O Adalardo chegou lá e disse a ele: ó, me arranja um jipe, um serviço de som e não sei o quê, para fazer a campanha, que eu dou os 1000 votos. Deu 996, né? Mas aí eu fui o deputado mais votado lá de Nazaré. Você perguntou pelo... O negócio do slogan? Ah, o slogan, sim. Aí eu saio candidato a deputado. E o João Dória disse: cria um slogan que eu vou. Ele era dono de uma agência de propaganda, Dória Associadas, então, minha gente. Ele disse: eu vou fazer um material de campanha para você, cria um slogan. E eu bolei Nery e o Povo contra o Resto. Nery e o Povo contra o Resto. E fui para São Paulo, o João Dória me faz pacotes de campanha, eu boto num avião, chego no Rio de Janeiro, entro no avião para vir para Bahia, e encontro no avião o meu querido amigo, o Vilas Boas. Osório Vilas Boas, presidente do Bahia. Que era candidato a prefeito. Candidato a prefeito, candidato forte. Mas é um cara popular, presidente do Bahia, evidente que não ia ganhar, já que era contra a Vitória, vai ser outro problema. Então, ele olha para mim e diz assim: como é que você vai fazer campanha na Bahia? Eu tirei 6 folhetos que o João Dória fez, eu digo: vou fazer em cima disso aí. Nery e o Povo contra o Resto. Eu me lembro do gesto do Osório grandão, né? Olha para mim e diz assim no avião: puta que pariu, isto é que é um slogan. Quem é que lhe deu esse slogan? Ele: eu que fiz. Tá. Ah, não tem paciência. Você é candidato a deputado, vão ser 30, 40 deputados, mas você é Nery e o Povo contra o Resto. Eu não, eu sou candidato a prefeito. Osório e o Povo contra o Resto. E aí, você vai me dar esse slogan. Eu disse assim: mas o João Dória vai brigar comigo. Ele disse: não, diga ao Dória que eu faço a campanha dele em Salvador. E dei o cartaz ao Osório. Pois o Osório usou isso com competência enorme. Quase ganha a eleição para digitar de cena. Perdeu a vida. Se fosse uma semana mais tarde, ele teria ganho a eleição, Ele porque houve morreu uma evolução dizendo grande. que quase ganha a eleição por causa do meu slogan do presente. Mas olha, infelizmente nosso tempo está acabando, e agora dá a palavra à nossa querida Eliane Cantanhede aí para... Olha, gente, eu sou uma democrata, juro, mas tem uma cassação do Sebastião Nery que eu defenderia ferrenhamente. Alguém de bom senso devia caçar a carteira de motorista desse homem. Estamos lá em Roma, porque ele foi adido em Roma e em Paris. E eu estava lá com as minhas filhas e com meu marido em Roma, e ele foi buscar a gente num carrão Mercedes, daquele que a gente entra assim, morrendo de medo. Ele bateu duas vezes com o Mercedes no mesmo dia. No mesmo dia, tinha que caçar a carteira desse homem. E ele deu uma aula de Roma para as minhas filhas, que tinham 10 anos, 11 anos, sei lá, que elas jamais esqueceram. Inclusive, eu também jamais esqueci. Você ensinando para elas o que eram as termas de Caracalla. Sabe o que eram? Um banheirão. Visitou todas as termas, mostrando para as minhas filhas o banheirão. Então você também tem isso na sua biografia, de ser um homem que tem uma cultura baiana, uma cultura brasileira, mas também uma cultura europeia muito sólida, e eu sou testemunha disso. Mas ó, só para lembrar, eu não era nenhum doido, não. Eu te botar a respeitar. Só um pouquinho, gente, só é um doidinho. Olha aqui, tanto
quê? Eu saí de Roma e fui a Moscou dirigindo e voltei. Eu dirigi no canal do Panamá, Nova York. Eu ia de Paris para outros estados. Até sempre dirigi, nunca um guarda parou meu carro. Porque eles deviam achar que eu era um centro respeitável. E que jamais pudesse não ter carteira. Até que um dia, o Brasil, o meu país, faz uma lei contra mim. Quem é pego dirigindo sem carteira vai preso. E eu nunca tirei carteira. Nunca! Tá vendo? Dirigi 50 Não precisava de caçar a carteira, porque nem carteira tinha, tá vendo? Eu não tinha. Hoje, se me der uma bicicleta, eu sei carteira, eu não sou uma bicicleta, mas nunca fui me pegar. Mas eu dirigi 50 anos no mundo inteiro, quer dizer, a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, a Europa toda, e nunca ninguém me pegou de flagrante. Eu podia ter uma cara respeitável, né? Joaci Góes, muitíssimo obrigado pela sua presença, está aí para as suas palavras, despedida. Mário, você começa essa série de programa de um modo muito grandiloquente. Você traz aqui para ser entrevistado essa figura excepcional do Sebastião e traz aqui essa que é uma das maiores comentaristas políticas do Brasil, além de ser uma mulher muito bonita, né? E dizer a você, Sebastião, que de fato eu fico sempre sem saber se é você que corre atrás da notícia ou é a notícia que corre atrás de você, né? Se a gente fosse ficar conversando com você aqui, a gente passaria um mês, porque a gente falou de coisas do Brasil, mas esse camarada, quando era jovem estudante, ele se meteu na política estudantil do mundo socialista e terminou participando de um congresso na Cracóvia, e lá ele se entendeu com um jovem estudante soviético que se chamava Mikhail Gorbachev. Não sei se vocês já ouviram falar, o Gorbachev. E aí não arranjaram lugar onde ele ficar e etc. Ele foi então atrás do bispo. E o bispo então foi muito prestativo e quebrou o galho deles. Era um rapaz chamado Wojtyla, que veio a ser o Papa. Portanto, E ele não era bispo ainda não, era padre ainda. mas depois conversou com você e virou bispo, com certeza. Ele era diretor do Instituto Católico de Cracóvia, Padre Wojtyla. Pois não é que 30 anos depois, esses dois homens se juntam e divulgam o comunismo. É uma história fantástica, porque o Gorbachev estava saindo da faculdade de Direito, era um colega nosso, e o Papa era um padre que era diretor do Instituto Quer Católico. dizer que você bateu na barriga dele sem problema nenhum. Não, eles acharam. Ele veio com porque o problema era que a Universidade Federal não tinha espaço para caber um congresso de 600 jovens. E então eu e outros, Birajara Brito, um grande Bira, que fez parte da comissão, nós dissemos, vamos pedir ao padre. O padre veio prestar o Instituto Católico, tinha um salão fantástico e tal, e nós fomos lá. E aí ficou todo mundo falando e tal. Aí eu fui baianamente objetivo. Eu disse assim, padre, eu comecei a falar em francês, aí ele disse assim, estou vendo pelo sotaque que você não é francês, não, eu sou brasileiro e tal. Eu disse, então vamos falar em espanhol, estou estudando espanhol. Danado, né? E aí ele vem e diz, não, faça um congresso no Instituto Católico que está de férias. Meteu a mão no bolso da batina, ele usava um casquete assim tipo dele, e na batina, meteu a mão na batina, pegou um molde de chá assim, e ficou assim. Quando eu vi aquele molde de chá, eu peguei a chave, porque estava garantida o congresso. E não é que eu peguei a chave de São Pedro, quer dizer, o congresso foi feito lá e tal. É evidente que quando eu cheguei em Roma, fui procurá-lo e relembramos as gargalhadas da história da chave.
Mas antes de terminar, eu queria agradecer pelas referências todas. Esta mulher que não sabe a inveja que provoca naquela Folha de São Paulo, porque ela é a pessoa mais serena, mais lúcida e mais corajosa da segunda página da Folha de São Paulo. Eu já escrevi isso, por isso que eu estou repetindo. É verdade. E o nosso comandante aí, com o brilho e a dele, quando ele fez a Tribuna da Bahia, ele travou aqui na luta que ninguém travou em Paulo. É verdade. Eu sou testemunha disso. Helene Cantanhede, muitíssimo obrigado. Maravilha a sua presença aqui. É uma honra você ser comentarista da Rádio Metrópole também, viu, Helene? Muito obrigado. Muito obrigada, parabéns, Metrópole, parabéns, Mário, parabéns, querido Nery, parabéns, Joaci, parabéns a todos nós. Obrigada. E essa figura aqui que é nosso comentarista, nosso amigo, por quem nós temos a mais profunda admiração. E quando vem a Bahia, sempre me honra de ficarmos lá, às vezes 2 horas falando, sem intervalo comercial, sem nada, e tome-lhe conversa, e todo mundo adorando. Meu querido amigo Sebastião Nery, muitíssimo obrigado, você é uma figura maravilhosa, viu? Você pode imaginar nesse jornalista daqui, que sai, volta, é caçado, vai embora e chega, tem a oportunidade de conversar 2 horas com os baianos, como nós conversamos hoje aqui. Porque você não imagina a diabólica audiência dessa rádio. Você não imagina que as pessoas me dizem: "Oh, eu vi você na rádio, você na Metrópole, você na Metrópole, não sei o que, e eu te agradeço muito o convite. Eu quero agradecer aqui a todos vocês, agradecer aos nossos patrocinadores, a Petrobras, a Terra Forte, a Revita, o apoio da Vida Hobby, Salvatur, Toque da Casa, Para Home, Copertol, Promalha, a realização de Agogô Marketing Promocional, Rádio Metrópole, a nossa equipe da Rádio Metrópole, dedicada, presente, estão todos aqui. Felizmente a Rádio Metrópole hoje é um exemplo de como a gente consegue trabalhar com humildade, com carinho, com vontade, com alegria, com irreverência. Isso é que nos dá muita alegria. E quero convidar já de antemão vocês que nos honraram. Olha aqui que auditório lindo, cheio, lotado. Muito boa noite e até o próximo.